Erev Tov Likulam, Shalom para todos na paz de Yeshua HaMashiach, de Jesus o Messias. Temos encontro marcado todos os dias ao meio-dia e eu quero manter esse encontro com vocês todos os dias da maneira do possível durante o meio-dia para tratarmos de assunto de Torá. Você está vendo aqui na tela aí do vídeo, olha a temática, geração cara de cachorro. A geração dos passos do Mashiach. Olha, eu fiquei um bom tempo preparando esse estudo, preparando esse shiur, para trazer para vocês de primeira mão. Vou me basear na Torá, me basear na Brit Hadashah, no Sefer Guiana, que é o livro de Apocalipse, o livro de Yohanan, e ele escreveu quando foi exilado na ilha de Patmos, aproximadamente 68 a 70 depois de Mashiach. Eu vou ler aqui no contexto original judaico, João, a carta de Apocalipse, escreveu João, Sefer Guiana, Apocalipse capítulo de número 20, e o Passuk 15, vamos ver aqui, eu vou ler na Bíblia Judaica, do Rabino David Stern, e vou ler na linguagem ortodoxa, bem arcaica. Olha a diferença, e muitos vão ficar espantados. Quero agradecer a todos pelas palavras de incentivos, pelas palavras de apoio a este canal. Até você também que talvez tenha uma crítica, né? Críticas e elogios fazem parte, e eu não estou aqui apenas para receber elogios, mas também estou aqui para receber críticas. Isso faz parte. É um canal democrático, você tem voz, eu jamais vou bloquear seu comentário, a não ser se seja um comentário de palavrões e de racismo e de antissemitismo ou intolerância religiosa. Aí sim eu apagarei o comentário. Agora, fora isso, se você não concordar com o que eu falo, você tem todo o direito de opinar, você tem direito de opinar. Todos nós temos direito de opinar. Então vamos lá. A temática de hoje é geração cara de cachorro. Quem é essa geração? Será que já estamos nessa geração? É sobre isso que vamos abordar nesse shiur em Sefer Guiana, livro das revelações, que é o livro do Apocalipse, capítulo 22, a partir do Passuk 15. Que diz assim: do lado de fora ficarão os homossexuais, olha só, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os sexualmente imorais, os assassinos, os adoradores de ídolos e todo aquele que pratica falsidade. Olha só que passuk, que versículo. Agora vamos ler aqui na linguagem arcaica ortodoxa. Olha só. O versículo 15. Fora estarão os Kelivim, que é os cães, os Meshafim, que é feiticeiros, usuários de drogas. Olha isso. Que na língua original é Pamacói, é de onde derivamos a palavra para drogas. Os feiticeiros. E muitas vezes aquelas pessoas que abusam de drogas para alucinar ou induzir um estado positivo quando eles
faziam sua magia e feitiçaria. E os Zonim, sexualmente imoral, e os Hotsikim, assassinos, os Obidei, ralinhos idólatras, e todos aqueles que amam praticar o sheker, a mentira. Olha aqui, o primeiro pasuk, a parte A do pasuk ficarão de fora os cães. Eu vou falar hoje sobre os cães. A temática de hoje é a geração cara de cachorro. Outra hora, outro vídeo, vou falar sobre os feiticeiros, ficarão de fora os feiticeiros, os usuários de drogas, ficarão de fora os assassinos, enfim, aqueles que abusam das drogas. Isso aqui está no livro de Apocalipse no contexto original judaico. Vamos entrar agora no matemática. Eu peço muita paciência para você nos primeiros minutos deste vídeo. É uma temática séria, é uma temática para os nossos dias e temos que levar muito a sério. Vamos fazer uma brahá antes de começarmos este shiurim. Baruch atah Adonai Eloheinu Meler Haolam Asher Noten Torah Emet Afitz Torah Yeshua Ha Leamo Israel U Kiho Ramin Aanded Bino Yeshua Hamashi Adonenu. Bendito seja tu, eterno Deus, Rei de todo o universo, porque dás a Torá da verdade e as boas novas da salvação ao seu povo de Israel e todos os povos mediante a seu Filho, Yeshua Hamashia, o Messias, o nosso Salvador. Amém, amém. Muito bem, vamos aqui falar sobre essa geração, a geração cara de cachorro. Lembrando que os animais, principalmente os cães, os cachorros, são animais dóceis, animais domésticos. O escritor do Apocalipse está se referindo aqui aos cães em uma linguagem figurada para trazer alusão a um grupo seleto de uma geração que tem atitudes de animais. Sabemos que os animais são irracionais. Os animais, eles fazem coisas sem saber que até mesmo é errado. Os animais são irracionais. Porém, a intenção desse estudo aqui é trazer a alusão aos cães e a nossa geração, que é comparada como aos cães. O texto é bem claro: ficarão de fora os Kelivim, cães, e os Meshaftim, feiticeiros. Mas eu quero falar sobre cães. Vamos entrar nessa temática e falar sobre essa geração. Que geração é essa? Geração cara de cachorro. Eu não quero falar aqui sobre a introdução do Sefer Guiana, livro de Apocalipse, pois isso levaria tempo e a priori aqui é nós abordarmos sobre a temática de hoje, que é sobre a geração cara de cachorro. A primeira coisa, o Talmud descreve que a nossa geração é a geração dos passos do Mashiach, da seguinte forma: o rosto da geração é como o rosto de um cão, é como o rosto de um cachorro. Israel Salanter explica: os cães costumam correr na frente de seus donos. Para um observador desinformado, parecia que o cão está conduzindo enquanto o dono o segue. Na verdade, porém, sabemos que o dono vai onde deseja. Embora o cão corra na frente, ele se vira constantemente para se certificar que está indo na mesma direção.
Se ele vir seu mestre fazer uma curva, ele mudará rapidamente de direção e correrá na frente de seu mestre, no novo caminho que o mestre escolheu. A aplicabilidade desta passagem do Talmud é o seguinte: quando Israel teve a liderança adequada da Torá, os sábios lideraram e escolheram o caminho que todos seguiram, mas nos tempos anteriores à vinda de Machia, de Yeshua, de Jesus, quando a liderança da Torá não é mais respeitada, a geração é aquela que escolhe o caminho a ser seguido. A liderança está acostumadamente, olhando para as pessoas, verificando para ver onde as pessoas querem se conduzir. Olha isso. O líder se parece com um cachorro. O líder se parece com um cachorro. Ostensivamente, eles estão liderando, mas na verdade, eles seguem um caminho que é escolhido pelo povo. Olha, isso aqui é um comentário do rabino, dos sábios do Talmud, para nós aqui entendermos o que Apocalipse quer dizer, que ficarão de fora, ou seja, líderes que parece que estão liderando. Na verdade, quem está liderando é a massa, é o povo que está liderando. Isso engloba em todos os aspectos religiosos e políticos para os nossos dias. Uma comunidade cristã, evangélica, judaica, nós podemos observar que hoje a liderança ela já não impõe mais o respeito, não em um todo, mas um grupo desses líderes, de pastores, rabinos, até mesmo padres, entrando aqui em um aspecto político, até mesmo os políticos, eles não têm mais uma palavra de firmeza. Por quê? Quem lidera não são eles, na verdade, eles seguem o caminho que é escolhido pelo povo. Ou seja, esses líderes, ao invés deles conduzirem o povo para a Torá, para os mandamentos, para as mitzvot do Eterno, são as pessoas, o povo, que lideram os líderes. Ou seja, não vamos fazer isso mais, isso aqui é coisa de cafona. Guardar Shabat, peraí. Comer carne de porco, isso aí é passado. Podemos comer carne de porco, podemos comer peixes não kosher, peixes não kasher, podemos comer comida não kasher, podemos andar assim, podemos andar assado. E o que os líderes fazem com medo de perder o povo? É verdade. Você tem razão. Vamos seguir esse caminho. Ao invés do líder liderar, quem está liderando é o povo. É o povo que está liderando. Eu falo isso com provas, pois quando eu fazia parte de uma certa denominação, eu sempre pregava e prego Torá. Por onde eu passo e sou convidado, eu prego sobre Torá. Me fizeram uma pergunta sobre a questão de terumá, de dízimo. Alberto Yaakov, o que você acha sobre o dízimo? Eu falei, olha, o dízimo ele não é mas para ser entregue nas igrejas, nem para pastores, porque pastores não são sacerdotes, nem levitas, e não existe mais o Beit HaMikdash, muito menos a Casa do Tesouro. Os dízimos agora são direcionados para viúvas, ou seja, sempre foi, destinados para necessitados e órfãos e estrangeiros. Então, para mim, na minha opinião, o dízimo é pela Torá, na verdade.
me expulsaram da comunidade. Por quê? Porque o pastor, né, o líder lá da ele estava sendo induzido pela massa, estava sendo persuadido pela massa. Pessoal, tá um barulho aqui, pois está chovendo aqui agora. Graças a Deus, o Baruch Hashem. Obrigado, Eterno, por essa chuva. Os nossos sábios dizem que nós não podemos reclamar de nada. Se está sol, Baruch Hashem, tudo é para o bem. Está chovendo, Baruch Hashem, tudo é para o bem. Tudo é para o bem dos nossos sábios. Então, continuando aqui, uma outra certa ocasião, eu pregava muito sobre Torá também, ensinava sobre Torá numa igreja, e o pastor dessa igreja, ele falou comigo, não fica falando essas coisas de Torá, isso não, porque senão tu vai afastar o povo. Você vai afastar o povo, pois aqui temos temos um dizimista aqui que só o dízimo dele cobre o aluguel da igreja. Ou seja, o aluguel era R$2.000, né? Fora despesas de luz, água, enfim. Aí eu falei assim, mas por que eu não posso pregar a palavra? Não, é porque tem um dizimista aqui que se você falar isso aí, ele vai sair daqui e só o dízimo dele paga o aluguel da igreja. Inclusive ele consagrou, né, esse membro a pastor. Hoje esse membro ele é pastor. Ou seja, é uma geração que é nomenclaturada como geração cara de cachorro. Ou seja, ao invés da liderança conduzir o povo, é o povo que conduz a liderança. Vivemos numa época muito difícil, espiritualmente muito difícil. Essas igrejas atuais, não estou dizendo em todo, mas particularmente falando assim, em algumas igrejas, parte dessas igrejas, quem manda não é ali o pastor. Sinagogas também, quem manda não é mais o rabino, é o povo. Vamos quebrar o Shabat, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ou seja, Yeshua está divertindo aqui, através da carta de Apocalipse, ficarão de fora os cães. Ou seja, esses líderes que ao invés de liderar, deixa o povo liderar, deixa o povo tomar a frente. Mas liderar que eu falo aqui é liderar dentro da Torá, dentro das diretrizes da Torá, não com legalismo humano. Quero que você preste bem atenção. Vamos continuar aqui o comentário. Olha só. O Rabino Avinei Azael explica que o verdadeiro líder é aquele que orienta a frente da nação, não arrastando atrás dela. Moshe Rabino, que é Moisés, pede o líder. Quem sairá antes deles e entrará antes deles? Porque ele sairá antes deles e os libertará. Não olhará por cima do ombro para ver que eles querem e perseguirá os seus desejos. Olha só. A última Mishnah em Sotá 9:15 diz que no final da história o Talmud descreve que nossa geração dos passos do Mashiach segue a forma como o rosto, que é como o rosto de um cão. O rosto da geração será como o rosto de um cachorro. O rabino Esriel Tauber explicou a Mishnah descrevendo que um homem levando o cachorro para passear, o cachorro está na frente puxando a coleira. E um observador pensaria que o cachorro está, na verdade, guiando o dono, mas tudo muda quando chegam a uma esquina. O cachorro continua em frente, como se fosse atravessar uma rua, mas o dono vira 90 graus e uma nova direção. O cão logo sente o puxão em sua coleira e percebe que o dono se virou em um momento depois e está novamente na frente conduzindo. O dono na nova direção que o dono escolheu, isso disse o Rabino Tauber, é o que significa o rosto da geração será como o rosto da geração de um cachorro. Os líderes da geração não passarão de seguidores.
arrastados atrás da geração que pretendem liderar. Ou seja, estamos vivendo em uma época em que quem está liderando não é mais os líderes, e sim o povo. Essa forma de liderança, é claro que está praticamente embutida na ideia de democracia. Democracia é a teoria de que as pessoas comuns sabem que o que querem e merecem obtê-lo bom e com força. Se os líderes não seguirem os ventos políticos atuais, eles serão eliminados em favor de outros que o farão. Essa liderança pode ser desastrosa. Navegue pelas notícias de hoje em busca de evidências de que isso é verdade, de maneira que nunca poderia imaginar. É por isso que Moisés orou pelos verdadeiros líderes que forçariam o povo a serem melhores, em vez de serem arrastados atrás deles. Enquanto as coisas estiverem como estão, agora, pergunta a Mishnah: quem poderemos depender sobre o nosso Pai Celestial? Então vivemos uma geração, a geração de líderes cara de cachorro. Ou seja, uma geração de líderes que querem passar a mão nas pessoas, não querem ensinar a verdade, não querem falar da Torá, não querem confrontar o povo com a Torá, com a verdade, com a Emet de Yeshua. Então, Yohanan está advertindo aqui: ficarão de fora os cães. Para mim terminar aqui, eu quero falar aqui da Mishnah, o capítulo 2 da Mishnah. O Rabino Elier, ele fala algo interessante sobre liderança. Vivemos em uma época hoje em que a liderança já não é mais liderança. Isso também inclui no âmbito político. Os políticos de hoje em dia, eles querem fazer a vontade do povo. Não vou entrar aqui em aspecto de partidos, mas estou falando de política em um todo. Todos os políticos, eles querem fazer a vontade do povo. Ou seja, ao invés deles liderarem, é o povo que lidera. Por isso que estamos vivendo uma crise. Olha só o que diz a Mishnah, no capítulo 2, do Pirkei Avot, diz assim: em um lugar onde não houver homem, trata de ser você um homem. Olha só, com este ditado, Elier qualifica seus ensinamentos anterior. Não te afaste da comunidade. Se uma comunidade estiver organizada em torno dos princípios da Torá e reconhecer sua autoridade suprema, trata-se de não separar. Trabalhe com ela e dê o melhor para si. Aí vem uma pergunta: mas e enquanto ao grupo que segue os desejos de seu coração? O que você deve fazer quando ele decide ir a uma casa de jogos ou casa de prazeres? Ainda dizemos não se separe, ou seja, não podemos separar, mesmo que essa comunidade esteja no linguajar popular falando a bagunça? O Rabino Elier conclui dizendo: às vezes a situação exige um homem, alguém que faça frente ao grupo, forte, duro, que diga não. Nos momentos em que você deve resistir, nadar contra a maré, ser um inconformista, mesmo se ninguém mais tiver sabedoria ou coragem de ser aquele mesmo que todos os demais tenham se tornado parte da multidão, sem rosto, o monstro de 1000 cabeças que é a cintura fraca de caráter do conformismo, você, o judeu observante e filho de Bnei Abraão, ele será chamado de Ivri, porque estava em uma das margens de Ever,
de uma grande batalha religiosa pelo reconhecimento do Todo-Poderoso. Enquanto o mundo inteiro se volta contra ele, na margem oposta, você deve esforçar-se por ser aquele homem, erguendo-se sobre seus próprios pés. Tenha isso em mente. Se o povo judeu tivesse sempre acompanhado a maioria, não existiria povo judeu e nem Israel hoje em seu dia. Ou seja, em um lugar onde não houver homem, seja você o homem. Aqui está dizendo o Rabino Elier. E eu peguei bem leve aqui, na verdade. Eu peguei bem leve porque é apenas uma reflexão, mas eu vou entrar mais a fundo nesse texto, nesse shiur, para falarmos de coisas mais profundas. E abrindo um parêntese nesse estudo, o Rabino Elier está dizendo o seguinte aqui, para nós não afastarmos da comunidade. Os evangélicos, uma parte dos evangélicos interpretam o escritor aos judeus, aos hebreus. Tem uma passagem que fala que nós não devemos deixar a congregação como de costume. Parece que é um versículo assim. Eles dizem assim, não, tem que congregar, tem que fazer parte da igreja. Não tem o que congregar. Mas congregar onde tem a Torá, onde tem a verdade, onde ensinam os mandamentos, onde fazem Tseracá, onde eles falam de Mashiach. O Rabino Elier aqui falou para não abandonar a comunidade judaica, ou seja, embora um grupo se corrompa, seja você um homem. Se no lugar onde não houver um homem, seja você um homem. Diz aqui o Rabino Elier. Então, olha só. Terminando aqui esse shiur, ficarão de fora do Olam Abá os cães, líderes que são guiados pelo povo. A você que é pastor, a você que é um líder, eu não sou nada, eu sou apenas um discípulo de Yeshua. Tome muito cuidado. Ainda que você fique com 2 pessoas na sua comunidade, com 3, com 4, com 5, ou só com sua família, não deixe de ensinar a Torá. Não deixe de ensinar a verdade. Não pregue para agradar o povo, mas para confrontá-los, pois a nossa geração precisa sim de ser confrontada. Inclusive, fechando aqui, eu vi hoje nas redes sociais a lista do prêmio dos pregadores do ano. Eu achei um besterol, uma palhaçada, até porque, não me leve a mal, mas eu não curto muito a pregação, não sou de ficar assistindo pregações. E saiu numa página evangélica os pregadores do ano. Só pregador que baba microfone, grita, rota a santidade. Pregadores que estão preocupados apenas com seus umbigos, com suas ofertas altas, com seus hotéis luxuosos. E a pergunta que eu faço para essa geração é o seguinte: será que Yeshua ele daria o prêmio para o melhor pregador do ano de 2022, da era dele? Prêmio do melhor pastor? Nós estamos caminhando para o fim. Estamos caminhando para os passos do Mashiach, da seguinte forma como diz o Talmud:
a geração